Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre cálculo renal e incontinência urinária. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886. Você também participa pelas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. O meu Instagram, @Denise Luque, está de portas abertas para sua participação também. Cálculo renal dolorido e incontinência urinária que em algum grau afeta mais pessoas do que a gente pode imaginar e tira de cena, especialmente da parte social, desse convívio social. Tão importante falar sobre isso, as pessoas têm vergonha até de contar para o médico que tem alguma perda urinária. Hoje a gente vai entender que problema é esse, por que ele acontece, será que tem causas bem estabelecidas, né? E por que é importante buscar tratamento e quais são os tratamentos disponíveis hoje. Participe do programa, segue a hashtag Consulta ao Doutor e fique de olho em tudo que acontece por aqui. Siga o Instagram, @TVHit, e também a plataforma do YouTube, o canal é Hit TV, onde você consegue assistir a toda a nossa programação ao vivo, em tempo real. E depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Hoje eu tenho o maior prazer de receber o médico urologista, Dr. Flávio Izuca. Doutor, obrigada por ter vindo, estou feliz de te receber aqui. Obrigado, Denise. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos falar de cálculo renal dolorido. Quem já teve sabe, quem não teve ouve os relatos, quer nem saber como é que é, não quer ter de jeito nenhum, né? O que são os cálculos renais, de fato? O que eu percebo é que tem algumas diferenças que é para o leigo, né? E aí o nosso especialista vai contar pra gente. Tem pessoas que, me parecem, se a gente pudesse dizer assim, definir dessa forma, fabricam pedras. E essas pedras ficam nos rins, provocando problemas ou não, mas a pessoa relata, sempre tem pedras. Outras que não têm essas pedras, fazem os exames de rotina, fazem o segmento, elas não costumam ter as pedras, os cálculos, mas de uma hora para outra aquela dor vem e aí faz o exame ali no pronto-socorro, a pedra não está mais no rim, está no ureter, e aí aconteceu o problema. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa coisa toda. Tá, ok. Denise, então funciona assim, nossos rins têm uma função muito nobre que é filtrar o nosso sangue, né? Quando a gente fala da função renal, é importante explicar o seguinte: para que nosso rim funcione de forma adequada, a gente precisa beber bastante água. Porque o rim precisa eliminar tudo aquilo que não presta para o nosso metabolismo através da água que a gente elimina na urina. Então, quando você não bebe água em quantidade suficiente, a nossa urina começa a ficar muito concentrada, ok? E então, é nesse momento que o rim começa a sofrer, porque essa falta de água para botar para fora todos os elementos indesejáveis, ok? Começa a ficar tão concentrada que começa a formar os cristais. Quando você fala em cristais, o leigo talvez imagine pedras, mas elas não são pedras. Cristais são elementos microscópicos que não são visíveis ao olho nu, ok? E eles vão se combinando como se fossem aquelas pecinhas do Lego, né? E quando elas atingem um tamanho visível ao olho nu, a gente tem o aparecimento da pedra. Tá? O curioso é que pedra no rim, ao contrário do que os leigos imaginam, não costumam dar sintoma nenhum. E apenas quando a pedra resolve migrar, sair do rim para sair do corpo, é que elas acabam dando sintoma. E a tão famosa crise de cólica renal. Tá? Inclusive eu trouxe algumas pedras aqui. Legal a gente mostrar. Então não sei se a câmera consegue focalizar aqui. O Sidão vai chegar, a nossa câmera do meio, o doutor vai conseguir. É melhor colocar aqui, Isso, né? é melhor deixar na mesa, se precisar, a gente então, melhor. Isso, legal. Isso são pedras de pacientes que eu operei recentemente. Na verdade, isso aqui eram cálculos maiores, né? E a gente acabou quebrando com laser, tá? Então, na verdade, era um pouco maior do que isso. A gente fragmenta até ter um tamanho que passe pelo canal e eu busquei essas pedras dentro do rim do paciente.
Então, essas estavam dentro do rim. Dentro porque, do rim. inclusive, nem conseguiram chegar no ureter. Elas tão eram grandes, que era. exatamente. Se a gente esperasse o paciente ter dor, essa paciente teria o quê? Uma crise de cólica renal que provavelmente não conseguiria expelir. Aqui tinha uma pedra de 9 milímetros. 9. E a gente sabe que até 4 milímetros o paciente consegue expelir naturalmente. E qual é a porcentagem? O paciente consegue expelir. E aí que vem a dúvida. O paciente não está aguentando de dor. E às vezes, mesmo bem medicado, ele pode ainda... Eu não sei se é a dor ou se é porque de tanta dor que teve, fica um pouco dolorido ali, ou de tanto que a gente se contorce porque não tem posição, acaba doendo as costas, outras partes do corpo que nem estariam ali tão relacionadas exatamente à cólica renal. Isso pode acontecer? Sim. Então é importante que o telespectador tenha uma ideia de como que funciona normalmente, né? Então, felizmente, apenas uma minoria dos pacientes precisam da ajuda do urologista. Os números são esses: 95% dos pacientes conseguem expelir as pedras espontaneamente, sem a ajuda do urologista. Então, isso é uma boa notícia. Perfeito. Tá? Só 1 em cada 20 pacientes com crise de cólica renal efetivamente precisam do urologista. Tá? A crise de cólica renal é considerada uma das piores dores da medicina, tá? E é uma dor que é muito característica. É uma dor que normalmente começa nas costas, é uma dor em cólica. Se você pedir para o paciente descrever com uma nota de 0 a 10, ele vai falar que a nota é 11, que é a dor mais forte que ele já sentiu na vida. É uma dor que parece ter algo torcendo dentro do corpo dele e uma dor que vai migrando. Na verdade, a dor vai acompanhando o trajeto do canal do ureter. Então, começa nas costas, segue pela diagonal, vem para a virilha, nos homens vai para a região do testículo e na mulher na região dos grandes lábios. Isso antes da pedra ser expelida. Quando chega na bexiga, geralmente o quadro já se resolveu, a dor passa, como se fosse um sonho, a pessoa tivesse sonhado que estava passando tão mal. Um pesadelo. Um pesadelo. E depois a pedra, quando chega na bexiga, normalmente ela já sai pela uretra, consegue expelir e o quadro se resolve naturalmente. Isso porque a espessura da uretra é maior, é isso? Isso. Geralmente o canal do ureter, ele é o ureter é o tubo que liga o rim à bexiga. Ele é estreito. Tá? Você consegue expelir uma pedra normalmente de 4 até 5 milímetros naturalmente. Tá? Quando chega na bexiga, só falta o canal da uretra, que é o canal que comunica a bexiga ao meio exterior. Esse canal deixa passar pedras de até 9, 12 milímetros. Então, realmente, o caminho mais estreito é o caminho entre o rim e a bexiga. E é o caminho mais longo, não? É o mais longo, sim. Mesmo em homens que a uretra é maior, é isso? O caminho mais longo é entre o rim e a bexiga. Tá. Tem mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento. E da bexiga para o meio externo, na mulher, 2 centímetros. E no homem, de 15 a 20 centímetros, depende, obviamente, do tamanho do pênis. Tá. Doutor, litotripsia ainda é uma opção quando as pedras estão nos rins? Sim, litotripsia é um método consagrado, seguro, mas ele vem perdendo espaço. Tá? Hoje, eu diria que a litotripsia extracorpórea encontra um grande atrativo em nichos. Tá? Então, crianças, por exemplo, é um excelente método de tratamento. Por quê? As técnicas de cirurgia para pedra nos rins são seguras para crianças, mas crianças grandes, eu diria mais para adolescentes. Quanto menor a criança, digamos uma criança de 7, 8 anos, existem equipamentos menores ainda, mas a litotripsia passa a ser um tratamento muito atraente para a criança, até porque o índice de sucesso é mais alto em crianças. Tá? A litotripsia, então, é interessante para faixa pediátrica, é interessante para alguns pacientes que, por algum motivo, têm uma contraindicação de cirurgia, por exemplo. Tá? A cirurgia ganhou muito espaço nos últimos anos e vem
tirando cada vez mais pacientes que faziam litripsia e hoje fazem uma cirurgia igual essa que eu fiz nesse paciente, que eu tirei a pedra de dentro do rim. Então, é isso que a gente vai falar ao longo do programa. A medicina mudou bastante de uns anos para cá. Perfeito. Ivan está na linha, nosso telespectador, e conversa conosco aqui de São Paulo. Tem pergunta para o doutor. Oi, Ivan, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Denise, eu tenho uma pergunta para o doutor. Tipo assim, eu passei pouco tempo atrás pelo exame, assim, ultrassom no urologista. E tinha uma pedrinha lá no rim que não deu relevância de passar qualquer tipo de remédio para isso aí. Passou para a próstata, isso lança. Aí, tipo assim, aí eu estava acompanhando vários vídeos em rede social, de YouTube, alguns depoimentos das pessoas, que bater a cerveja sem álcool, com abacaxi, e tomar assim, em jejum, que seria fazer com que eliminasse a pedra. Aí depois também outro vídeo de outras pessoas também, seria a Coca-Cola também batida com abacaxi. Aí eu optei pela cerveja, então cerveja sem álcool. Aí eu estou fazendo isso aí agora todo dia para ver. Eu gostaria que o doutor falasse sobre esse assunto, se tem alguma relevância ou não nesse caso, tá bom? Obrigada, Ivan, pela sua pergunta. Doutor, receitas caseiras tem de monte na internet. É verdade. Chás, tudo que a gente pode imaginar, assim como o nosso telespectador trouxe aqui de conteúdo popular para a gente, né? Tá. Tem comprovação? Então, é interessante distinguir aquilo que funciona e o que não funciona. Muito do que é da cultura popular é mito, tá? Então, vamos lá. Com relação ao que o telespectador perguntou, ele falou que em algum momento parece que deram remédio para próstata. Isso. Tá? Então, isso a gente faz muito, tá? Paciente que está com crise de cólica renal, não importa se é homem ou mulher, a gente costuma prescrever um medicamento para próstata chamado tanzulosina, que funciona para a mulher. Lembrando que a mulher não tem próstata, mas o mecanismo de ação é o seguinte: a tanzulosina é um medicamento que dilata o canal do ureter. Então, tem comprovação científica que aumenta a probabilidade do paciente expelir a pedra naturalmente em menos tempo. Então, a gente chama de terapia expulsiva. É algo que a gente usa para homens e mulheres, mas apenas no momento que ele está com crise de cólica renal. O telespectador também perguntou com relação ao abacaxi e cerveja, né? Então, vamos lá. Com relação a abacaxi e frutas cítricas, tá? Existem vários trabalhos científicos que comprovam que todo alimento que tenha bastante citrato, lembrando que frutas cítricas são aqueles que classicamente mais laranja e limão, né? Abacaxi também tem citrato, mas assim, laranja e limão são extremamente úteis para prevenção de pedra no rim, tá? Então, realmente, essa receita caseira tem sentido. A gente recomenda a ingesta de limão para tudo, para pessoas que têm histórico de pedra no rim. Então, isso é uma grande verdade. Espremer um limão na água? É tomar limão natural, para temperar salada, carne, extremamente... Incluir no dia a dia, então? No dia a dia é muito bom. Com relação à cerveja, eu diria que esse é um grande mito que eu acho que cabe a nós especialistas desmistificar. Muita gente chega para a gente e fala assim: doutor, alguém me sugeriu de tomar cerveja quente todos os dias pela manhã. Eu falo assim: olha, não faça isso. Por quê? Até porque cerveja quente é muito ruim, né? Mas a cerveja, ele tem algumas características. Ele tem álcool. E álcool tem muita caloria, da barriga, engorda, é caro. Desidrata também, não é? E o álcool, por ser diurético, é por isso que tem esse mito que poderia ajudar. O álcool, ele tem um efeito diurético, a cerveja ajuda a fazer mais xixi, mas aí tem uma questão: se você faz mais xixi, você vai desidratar e aí tem que beber mais água. E volta a questão: para que colocar a bebida alcoólica no meio que pode provocar obesidade, estimular um alcoolismo? Não tem sentido, né? Então, a gente recomenda que cerveja não seja algo que a gente recomende para ninguém, principalmente com pedra no rim. Ele também falou do refrigerante. Ah, tá. Refrigerante também é uma questão que a gente não recomenda. Não combina com saúde, né? Não. O refrigerante, ele tem uma quantidade absurda de substâncias
que provocam obesidade, muito açúcar, tem produtos corantes, produtos que prejudicam a saúde. Então, não ajuda a quem tem pedra, tá? A gente vê na internet vários vídeos que o pessoal usa até Coca-Cola para desentupir pipi, etc., mas ele não serve para resolver cólica renal. Isso é muito importante explicar. Perfeito. É mito. Perfeito. Quando você falou de retirar até a história do paciente, desses cálculos que estão aqui hoje, foi buscar nos rins. Explica pra gente, porque essa cirurgia, não sei se chama de cirurgia, é uma cirurgia. Alguns chamam de procedimento, uma cirurgia, perguntam o nosso histórico cirúrgico, e quando a gente fala que fez essa, falam, não sei se é bem uma cirurgia, enfim, eu sempre falo que é cirurgia porque eu não gosto de negligenciar e diminuir nada que nos levou até o hospital, até o centro cirúrgico, com uma anestesia, que pode ser até uma anestesia geral, né, para fazer um procedimento como esse. Então, vamos dar essa importância, né? Porque é simples para o profissional que faz isso todo dia e estuda loucamente para fazer isso no menor tempo e com segurança e tranquilidade. Queria que você falasse um pouquinho. É uma cirurgia sem corte? É isso que talvez deixe o paciente um pouquinho mais tranquilo? Então, a cirurgia, que hoje eu diria é a mais moderna forma de tratar pedra nos rins, chama-se, vou falar o nome técnico e depois eu falo uma forma mais simples. Chama-se ureterorenolitotripsia flexível, tá? Mas no dia a dia a gente chama de cirurgia flexível para pedra nos rins. Essa cirurgia é uma cirurgia minimamente invasiva, ela é considerada uma cirurgia endoscópica, porque usa a via urinária natural. A gente acessa o rim pelo canal da uretra, pela bexiga, ureter e chega até o rim por dentro, usando a via retrógrada, a via natural da via urinária, tá? Não tem corte, não tem furo na barriga, tá? É uma cirurgia que a gente precisa fazer no hospital, normalmente com anestesia geral ou também com a raquianestesia. E é um procedimento que tem um lado muito atrativo, né? Com um único procedimento, o médico consegue normalmente tirar várias pedras, tá? Esse paciente que eu tratei semana passada e que eu trouxe essas pedras, tinha 12 pedras no rim e a maior tinha 9 milímetros. Então, o lado bonito da história é que com uma única intervenção, eu tirei todas as pedras e o rim dele ficou limpo, tá? O que acontece com o bombardeio, que é a litotripsia extracorpórea? Normalmente um paciente com esse quadro de múltiplas pedras em vários segmentos do rim, você não consegue tratar com menos de 3, 4, 5 sessões de litotripsia. E o grande problema do bombardeio é que você não tira a pedra, você quebra a pedra em menores, torcendo que ele elimine a pedra espontaneamente e que nenhum fragmento pare no meio do caminho. Então, é muito frequente quando você indica o bombardeio, que depois do bombardeio o paciente tem até uma crise de cólica renal depois do procedimento. Então, é o que você não quer que o paciente tenha, justamente você quer prevenir uma cólica renal. Então, esse procedimento, a flexível, para pedra nos rins, vem ganhando muito espaço, tá? E a gente vem realizando cada vez menos o bombardeio ou a litotripsia extracorpórea. É um procedimento que ainda tem espaço, mas vem reduzindo ao longo do tempo. Eu vou usar uma referência e fazer uma comparação de um outro tipo de cirurgia que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas vocês vão entender quando chegar no final. Quando a gente fala, por exemplo, de uma cirurgia abdominal, doutora, fala-se muito em risco e em cada vez que você faz uma cirurgia dessa, ficam aderências. Isso. Mas aí eu entendi que ou foi um corte, ou foi por vídeo e de fato houve ali uma incisão, por menor que seja. Aqui, nessa cirurgia onde não tem corte, você está seguindo o rumo natural ali do organismo, só que ao contrário, né? Existe risco de ficar uma cicatriz? Não. O grande atrativo da cirurgia endoscópica é porque, como não existe nenhum corte, você não vai ter nenhuma cicatriz. Nem interna, nem na hora de manejar essa pedra para tirar. Não. A não ser que o paciente tenha alguma complicação, né? Tá. E aí o Perfeito. Especialista precisa saber que toda a técnica tem certas limitações, tá? Existem alguns pacientes que têm uma anatomia que não é
adequada para aquela técnica, né? Mas todo paciente pode ser tratado com essa cirurgia, contanto que o especialista saiba até onde ele pode ir. Por exemplo, se ele tiver um ureter muito fino, estreito, o urologista deve, por exemplo, colocar aquele curativo que chama catéter duplo J, deixa no paciente e ele não faz a cirurgia naquele dia. Coloca o duplo J, dá alta para o paciente tem um pós-operatório muito tranquilo, quase sem dor. E depois de um mês, o próprio catéter que ele deixou dentro do rim vai dilatar o canal do ureter e ele faz com toda a tranquilidade a cirurgia num segundo tempo, mais ou menos 4 semanas depois da colocação do catéter, sem nenhuma dificuldade, sem risco de complicação. E o pós-operatório da segunda intervenção vai ser muito mais tranquilo e sem risco para o paciente. Perfeito. Então, para saber tudo isso, para saber esse diâmetro aí do ureter, a localização da pedra, e essa é sempre uma questão que eu penso, porque a pedra está ali e por mais que esteja internado, medicado, ela pode ir se movimentando, né? A ideia é que ela vá descendo cada vez mais perto da bexiga, mas eu já vivi casos da pedra querer voltar, né? Então, ela ficar ali flutuando no ureter e não sair. Queria que você falasse um pouquinho que exame que se faz e se faz um exame antes de operar. Tá. Todo paciente que é candidato a uma cirurgia chamada flexível para pedra nos rins, ou aquele que a pedra já desceu no canal do ureter, né, deve ter um diagnóstico preciso, tá? Então, a gente não recomenda que um paciente com cólica renal vá para o centro cirúrgico sem ter um claro diagnóstico. Então, para isso, o melhor exame é a tomografia de abdômen total, sem contraste, não precisa do contraste na veia. Tá? É um exame muito simples. Hoje, praticamente todos os hospitais têm esse exame à disposição. É rápido, né? É rápido, é simples. É um exame que faz em 5 minutos e não precisa nem de jejum. Esse que é o lado bacana do procedimento. Uma vez que o médico documenta e vê que tem uma pedra, seja no canal ou no rim, e o quadro clínico dele justifica a dor, a obstrução, o sintoma que ele está tendo, aí sim o urologista pode indicar o tratamento que a gente acabou de falar, né? Mas é muito importante, como tudo na medicina, um diagnóstico correto e preciso, né? Até porque a dor pode ser muito clássica e a característica, os sintomas, sim, mas pode ser que você tenha que descartar e na hora da dor a gente às vezes nem sabe onde que está a dor, né? Tá doendo tanto que você não tem certeza que está doendo ali as costas, né? Existem os diagnósticos diferenciais. Existem pacientes que, por exemplo, têm uma dor muito forte nas costas e pode ser uma hérnia de disco, por exemplo. Tá? Então, existem outras doenças que podem parecer que são decorrentes de pedra no rim e não é. Pode ser dor de coluna, a pessoa pode ter uma diverticulite, um problema no intestino. Existem especialidades que a gente acaba tendo muita interface, né? Então, não é raro o especialista receber um paciente que jura que tem pedra no rim e a gente faz os exames, não tem pedra no rim, né? Ultrassom não faz mais? Ultrassom... Para esse diagnóstico? Não, a gente usa muito ultrassom. Ultrassom a gente usa mais como um exame de triagem, tá? Então, é um exame que vai, por exemplo, indicar que tem pedra no rim ou na bexiga, ou um sinal indireto que tem uma pedra migrando do rim para a bexiga através da constatação de que o rim está dilatado, tá? Mas o ultrassom tem essa limitação, ele não enxerga o ureter. Aquele canal que liga o rim à bexiga, ele não é acessível ao ultrassom. Então, digamos que o paciente tinha uma pedra só no rim e a pedra migrou, parou no canal em algum lugar. Se você começa a investigação com ultrassom, muitas vezes você só vai ver um sinal indireto que é o rim inchado. Mas você não tem certeza que aquilo é por conta de uma pedra. Por isso que o exame de escolha é a tomografia. Para terminar esse bloco, contraste não necessário por quê? Para que serve o contraste? O contraste, ele tem a indicação de ver se o rim está funcionando ou quando a pedra é muito pequena, tá? Então, existem situações muito específicas que o contraste é desejável, mas a gente sabe que todo paciente que precisa fazer o exame com contraste, primeiro ele tem que saber se ele está em jejum, segundo ele tem que saber se não tem alergia ao contraste. Então,
como para a grande maioria dos pacientes a tomografia sem contraste resolve para nós a questão primordial que é o diagnóstico, então eu expliquei que a tomografia sem contraste é o exame de escolha. Perfeito. Mas às vezes o radiologista recomenda o contraste, porque, por exemplo, se você tem uma pedra parada há muito tempo e você não sabe se o paciente já não tem uma função boa no rim, o contraste vai dar essa resposta. Fala assim, olha, você precisa operar o rim porque o exame com contraste mostra que esse rim já está parando de funcionar. Então, é um exame que dá uma informação adicional, mas o contraste oferece alguns riscos, tá? Então, por isso que a gente fala, dá para fazer sem contraste. Para a grande maioria dos pacientes, é o exame que é suficiente para a gente tomar uma conduta. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, essa coisa da função renal, de preservar a função renal, é importantíssima. As pessoas não sabem que, é claro que a gente vive com um rim só, mas a ideia é que a gente, já que tem os dois, possa mantê-los, né, a vida toda. E eles são importantes e há prejuízo em você perder o rim. E a pessoa, às vezes, não entende que há uma obstrução e que vai haver a falência renal. No próximo bloco, o doutor explica para a gente quanto tempo que daria para esperar. Às vezes o paciente ou a paciente, né, que não quer se submeter à cirurgia, mesmo sabendo ali de que é tranquilo e de que o pós-operatório pode ser tranquilo também. No próximo bloco, o doutor explica para a gente. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre dois temas, cálculo renal e também sobre incontinência urinária. O primeiro bloco a gente passou inteirinho falando sobre cálculo renal e vamos continuar um pouquinho ainda nesse bloco. Nosso convidado é o Dr. Flávio Izuka, médico urologista. Doutor, durante o intervalo a gente já conversou aqui, tem muita legal, tem até dica do doutor, porque tem gente que é mais resistente, né, aos remédios também, mesmo as medicações mais fortes. Já já o doutor vai explicar e dar essa dica. Vamos falar um pouquinho da função renal, porque muitas vezes o paciente acha que não, então é aquela dor que ele tem que suportar. E apesar de ser uma das piores dores aí que a medicina descreve, né, tem gente que tolera mais do que outras. Sim. E essa pessoa pode ir para casa achando que tem que suportar aquela dor, tomando às vezes remédios muito fortes para ajudar e não sabe que de repente o rim dela pode parar de funcionar. É claro que a gente vive com um rim só, mas espera aí, você tem dois funcionando, tem ferramentas para fazer continuar os dois rins em perfeito estado, né? Por que não? Sim. Então, esse é um ponto que a gente estava conversando no intervalo, que é muito importante passar esse recado. Hoje existem remédios muito fortes para controle da dor. Inclusive alguns que são derivados de morfina, que alguns pacientes conseguem, de alguma forma, ter acesso, porque existem esses remédios semelhantes à morfina até por via oral. Tá? Então, o que a gente precisa dar de alerta? Quando o paciente tem uma obstrução por uma pedra que parou no canal entre o rim e a bexiga, e essa obstrução, digamos que é total, o que acontece se a gente não fizer nada? Digamos que uma pedra de mais de 5, 6 milímetros, ou seja, aquela pedra que não vai sair espontaneamente. A gente sabe que se o paciente continuar tomando medicação para dor, a dor no início ela é muito forte e ela vai ser controlada. Curiosamente, o que acontece com o rim obstruído completamente? Como um mecanismo de defesa, o rim começa a parar de produzir urina, porque ele vê que não consegue empurrar, ele não vence a obstrução. Então, o rim, quando produz menos urina, tá? No início, a dor diminui. E aí o paciente fala assim, puxa, mas se a dor está melhorando, provavelmente eu estou resolvendo esse problema, sozinho. E aí, se ele continuar nessa estratégia de tomar medicação forte, a dor vai cada dia melhorando, 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 até que uma hora para de doer. Isso para nós, quando a pedra ainda está lá e o rim está inchado e não tem mais dor, é um sinal muito grave de que talvez o paciente já tenha até perdido o rim. Meu Deus. Então, para o leigo, que não sabe o que está acontecendo, que não fez nenhum exame, que não procurou o médico, que ficou aguardando, digamos, o problema resolver sozinho, ele pode pensar, como a dor está passando, eu estou bem, resolveu, né?
e aí ele pode estar exatamente numa situação cada vez se agravando. E aí, quando procura o urologista, ele pode receber uma notícia ruim, tipo assim, olha, a gente vai ter que tirar a pedra, porque isso muitas vezes complica com infecção naquele rim já dilatado e que não funciona mais, mas às vezes não dá mais tempo de salvar o rim. E aí ele vai ter 2 rins, mas um que não funciona mais, tá? E o grande problema de pedra no rim é que é uma doença com alto índice de recorrência. Então, se ele teve num rim, ele pode ter no outro. E aí ele vai correr risco de perder o outro rim também. Então, essa é a grande mensagem que a gente tem que passar. Não demore para procurar um especialista. E se o especialista falar, tem que tratar, tem que seguir essa orientação. E aí a questão da informação completa também é importante, porque quando você fala que há 95% de chance de expelir uma pedra de até 5 milímetros, você não vai esperar um mês para expelir essa pedra, né? Sem conduta médica nenhuma para te ajudar. Às vezes precisa colocar um catéter, como o doutor falou, né? Às vezes precisa fazer uma segunda abordagem depois, mas essa espera que pode demorar. Vamos imaginar que ir no serviço de saúde, Brasil afora, acontece bastante e eu recebo aqui várias mensagens. Denise, eu tive a cólica renal, eu fui ao serviço de saúde e ele deu medicamento para dor e disse, vai para casa porque 95% de chance de você expelir a pedra. Sim. E aí a pessoa não volta mais, faltou a informação de quanto tempo nós vamos esperar. Sim. Essa é uma pergunta crucial, né? Então, quanto tempo o médico pode sugerir que seria seguro aguardar a eliminação espontânea da pedra que está migrando do rim para a bexiga? Em termos gerais, vamos estabelecer 30 dias, tá? É um mês que geralmente não corre risco de perder função renal. Mas existem situações onde essa regra não vale, tá? Em que situações essa não vale? Por exemplo, se a pessoa tiver febre. Outro sinal importante, né? Se tiver febre em qualquer momento, tudo que a gente falou já não tem mais sentido. Tem que ir no hospital, porque se tiver obstrução e infecção, que é a causa da febre, esse rim pode parar de funcionar num tempo muito menor do que 30 dias. Então, febre é um sinal de alerta máximo, que a gente sempre pergunta para o paciente com cólica renal, e é motivo de intervenção imediata, tá? Outro critério que a gente usa muito é aquele paciente que não aguenta ficar em casa com a medicação que a gente passou, tá? Como você bem falou, tem gente que é mais forte, tem gente que é mais fraca para dor. Então, se não consegue ficar em casa, está vomitando, está com dor forte... é complicado com a cólica renal, né? Aí você tem que ir para o hospital e resolver. E tem outras situações também de alerta, né? Por exemplo, se a pessoa tem um rim só, não dá para esperar nem um mês. Porque uma obstrução num rim só, você vai ter insuficiência renal aguda, a pessoa vai inchar, a pressão vai subir e a pessoa corre risco de vida, tá? Então, rim único, paciente imunossuprimido, paciente que por algum motivo toma corticoide, paciente transplantado, tem que fazer um atendimento imediato, não dá para esperar 30 dias. E tem uma classe de pacientes diabéticos também, tem normalmente mais complicação. Então, paciente diabético, principalmente aquele que está com insulina, não pode aguardar um mês. Perfeito. Tá? Já a gente fala qual é a chance de haver algo que é pior do que ter um cálculo renal de um lado só, é ter dos dois ao mesmo tempo. Porque se já não tem posição, né? Se for bilateral, também não dá para esperar. Já, o doutor vai explicar mais pra gente. Djanira está na linha, fala conosco de São Paulo. Oi, Djanira, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Então, menina, eu tenho um cálculo renal no rim direito há mais de 25 anos. Você tem mais informações sobre esse cálculo, Djanira? Eu fiz o bombardeio 2 vezes, não saiu. Eu não tenho dor, nunca tive dor. E agora me apareceu outro no rim esquerdo. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu vou no urologista
urologista, ele me passa uma medicação, não vou falar medicação, porque de repente as pessoas podem tomar por conta própria. Joia, Djanira. Obrigada. Djanira, você sabe o tamanho dessa pedra? Ela chega a mais de 1 centímetro. Tá bom. Obrigada, Djanira. O doutor vai tentar esclarecer. Eu sei que a distância é bem difícil, né? Mas a Djanira deu informações preciosas e, aliás, essa consciência de não falar o remédio que foi prescrito para ela também é fundamental, porque não dá para se automedicar, nunca, né? Mas olha que a gravidade da coisa de deixar passar muito tempo e perder o rim, né? Sim. O que a Djanira tem é uma coisa muito frequente, tá? A gente sabe que o paciente que tem pedra num rim, frequentemente também tem no outro rim, tá? Isso não é raro de acontecer. Então, uma coisa que muitos leigos não sabem é que existe forma de prevenir a formação de outras pedras. E não é só orientar assim, bebe mais água, né? Então, beber mais água é crucial, é básico, mas existem muitas outras coisas que o paciente que tem pedra no rim pode fazer. A gente falou agora há pouco da questão do limão, né? Isso. Diminuir sal na comida também é outra coisa. Excelente. A gente sabe que alguns alimentos têm uma relação muito forte com pedra no rim. Por exemplo, o chocolate, tá? Quem gosta muito de chocolate tem uma propensão maior de ter pedra nos rins. Por exemplo, quem gosta muito de churrasco, muita proteína, também dá mais pedra no rim. Então, além disso, a gente tem que saber, através de exames, se existe algum transtorno, que a gente chama metabólico, que justifica a produção de pedra, e isso é muito mais frequente quando o cálculo, a pedra, é bilateral. Quando é unilateral, a chance de ter um problema sistêmico, um problema no organismo, é menor. Mas quando as pedras são nos 2 rins, aumenta a chance de ter um problema oculto, tá? Por exemplo, um ácido úrico alto no sangue. Isso pode dar gota e dar pedra no rim. Então, às vezes, a pessoa não sabe que está com ácido úrico alto no sangue, e se a gente trata isso, diminui a chance de ter mais pedras, de encher de pedra os 2 rins. Além disso, a gente tem algumas condições muito comuns e geralmente de caráter familiar, tá? Que a pessoa tem, por exemplo, deficiências de citrato, que é uma substância muito importante para a prevenção de pedra nos rins e que pode ser reposto através de suplementos, tá? Ou até de medicamentos que tem na farmácia. Você dá citrato de potássio para o paciente e o paciente para de produzir pedra no rim. Então, existem 2 abordagens que talvez a Djanira não esteja fazendo, que é, de uma forma adequada, a gente tem que, de uma forma ágil, limpar as pedras no rim. Se ela tem pedra de até 1 centímetro, mais de 1 centímetro no rim, minha recomendação é que ela trate isso com um especialista. Existem várias outras formas. Existe a cirurgia flexível, existe também um bombardeio, mas lembrando que paciente que faz bombardeio para cálculos desse tamanho, de mais de 1 centímetro, é recomendável que coloque um catéter duplo J junto com o procedimento. Senão vai ser difícil de eliminar os fragmentos e tem uma grande chance de ter cólica renal. Esse catéter deixa esse ureter maior só enquanto ele está lá, ou ele ajuda a fazer com que fique assim por mais tempo? Na verdade, quando você coloca o catéter duplo J, você tem 2 situações. Se você tiver migração de fragmentos da pedra que você com bombardeio conseguiu quebrar, o duplo J não vai deixar que o paciente tenha cólica renal. E também vai propiciar um aumento do diâmetro do canal do ureter, que vai facilitar também a eliminação desses fragmentos. E o curioso é que esse aumento do diâmetro do canal, ele se mantém depois. Legal. Então, ele é extremamente benéfico para ser feito em conjunto com o bombardeio ou não, tá? Isso é uma decisão que ela tem que consultar o especialista que está acompanhando, mas ela tem que fazer 2 coisas. Tentar limpar a pedra no rim e, ao mesmo tempo, começar uma estratégia de prevenção que, pelo que eu ouvi, né, do breve relato, aparentemente ela não está fazendo, né? Então, senão fica aquela corrida que ela está tentando tirar a pedra do rim e está surgindo mais pedra no rim e nunca vence. Leandro está na linha, fala conosco aqui de São Paulo, tem pergunta para o doutor. Oi, Leandro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde.
Doutor, eu tenho 2 cálculos renais, um do lado direito e do lado esquerdo. O do lado direito com 2 centímetros de 8, do lado direito com 2 e 4. Eu vou em hospitais todos os dias para tomar medicação, porque eu já não tenho mais controle sobre a dor. E eu sempre retorno, porque não tem urologista no sistema público. Quem depende do sistema público é órfão, porque eles sempre dizem, não há urologista e não há equipamento para poder fazer a cirurgia. Eu estou nessa situação desde maio, entrei na lista do CROSS no mês 9, ainda estou em pendência de agendamento para uma cirurgia e não tenho solução. Aí eu visualizo o senhor passando uma tranquilidade sobre os procedimentos e, na realidade, quem está do outro lado não tem essa paz de poder buscar uma solução, porque não existe medicamento para poder tirar a pedra. E nós somos dependentes do sistema público para poder fazer. E no particular eu fui atrás de um urologista e o mesmo disse que o valor ficaria talvez absurdo pelo tamanho da pedra, porque não seria apenas uma incisão, né? Um procedimento apenas para poder tirar essa pedra, para ser muito grande, 2 centímetros de 8 e 2 centímetros de 4. Doutor, qual a solução? Porque eu tomo todos os medicamentos que o senhor possa imaginar para aliviar a dor. E chega um determinado ponto que a gente perde esperança. Obrigada, Leandro, pela sua pergunta. Essa, inclusive, era uma das minhas perguntas. Como é que isso funciona no SUS? Porque eu sei que tem essa cirurgia pelo SUS, mas é claro que deve existir uma fila para se fazer. E o caso do Leandro, as pedras são bem grandes, né? Sim. Então, Leandro, o que a gente sabe é que realmente a realidade do atendimento do SUS muitas vezes deixa a desejar, tá? Agora, pedras grandes, como você falou, mais de 2 centímetros, né? Isso. Que ele citou, são casos que normalmente os hospitais e escola têm interesse de atender. Perfeito. Então, essa é a dica que a gente dá. Procure um hospital, escola, por exemplo, o Hospital das Clínicas, é onde eu fiz a minha especialização. Normalmente, esses hospitais e escola, eles têm uma triagem. E o que acontece? Como eu disse que 95% dos pacientes não precisam do urologista, mas os 5% que precisam, a gente consegue estratificar em pacientes que têm risco de perder o rim. E o Leandro, pelo tamanho das pedras, por ter relatado que é bilateral e pedras muito grandes, é um paciente que sem o devido tratamento pode cursar com até perda dos rins. Então, mesmo estando dentro dele ainda as pedras. Sim, então o que acontece? É um caso que realmente requer uma atenção especial, precisa do urologista. E o que a gente costuma recomendar é o seguinte, tá? As duas coisas. Procurar um serviço do SUS mais elitizado. Isso ele vai encontrar em hospitais de escola, que tem todos os equipamentos que existem também nos hospitais mais sofisticados da cidade. E os profissionais querendo fazer aquele procedimento, isso, né? Porque os médicos que estão em formação, os residentes de urologia, eles querem justamente o quê? Os casos mais difíceis, os mais desafiadores, para que eles possam desenvolver a técnica. E isso é feito num ambiente seguro, que tem professores que vão dar todo a segurança para o paciente. Então, é uma troca. Então, o paciente ele vai ter um tratamento muito diferenciado e os médicos que têm formação vão ver aqueles casos que eles mais desafiadores que eles vão encontrar no dia a dia, no futuro. Além disso, eu acho que assim, vai a dica, esse caso que o Leandro bem explicou, né, é um caso que ilustra bem o desafio da medicina. A gente sabe que particular é inviável. O tratamento de cálculo renal, infelizmente, é muito caro, envolve, como a gente falou, muita tecnologia, envolve laser, envolve equipamentos caríssimos e materiais como duplo J, extratores de cálculo, fios especiais, que também são caros, tá? Hoje, na realidade de um serviço particular, uma cirurgia, como eu falei, do flexível, não sai por menos que R$30 mil. Então, é algo muito distante da realidade do brasileiro típico. Então, a minha sugestão é que
o Leandro também, em paralelo, procure pelo menos algum tipo de convênio, aquilo que cabe no bolso dele. Tá? A gente sabe que tem todo o sistema de obstáculos, como carência, né, para poder iniciar um tratamento. Mas o Leandro vai precisar desse tipo de acompanhamento para o resto da vida. Então, é uma coisa que tem que ser planejada. Então, ou ele procura um convênio que cabe no bolso dele, ou então ele procura, talvez, às vezes é o caso de procurar emprego que ofereça um plano de saúde, que ofereça algo que vai atender a necessidade dele. São essas dicas que eu posso dar para ele. Até porque para fazer essa avaliação metabólica depois, também precisa fazer exames e às vezes a gente sabe que demora, né? Ele não pode ficar longe do especialista, é um problema que vai acompanhar o resto da vida dele. A minha orientação é assim, não perca esperança, tá certo? Porque ele está dizendo que ele está desesperançado, ele está perdendo esperança, né, na situação dele, mas especialistas a gente tem, né? Então, essa é a dica. Começa a ingerir bastante laranja, limão, beber pelo menos 2 litros de água por dia. Procura evitar os alimentos que eu falei, né? Sal, excesso de carne, chocolate e tentar um especialista em alguma dessas formas, esses caminhos que eu acabei de citar. Para a gente saber se está bebendo bastante água, porque eu sei que o conceito geral é tome pelo menos 2 litros de água por dia, mas uma pessoa que é maior vai precisar de mais água para se manter hidratada e para fazer a coisa funcionar direito. A gente pode usar a nossa urina como parâmetro? Estou bebendo bastante água ou está faltando água? Pode. Eu dou a seguinte dica, né? Se você não tem como controlar exatamente a quantidade de água, toda vez que você fizer xixi, dá uma checada na cor da urina. Se a urina tiver aquele amarelo concentrado, parecendo um suco de abacaxi concentrado, você está desidratado. O ideal é que a urina seja um amarelinho tão claro e quase não tenha cor, tá? Então, toda vez que fizer xixi, se a urina tiver um amarelo concentrado, tem que tomar pelo menos 2 copos de água depois que fizer o xixi. E com isso você vai conseguir chegar naquele número que em situações normais é ao redor de 2 litros por dia, tá? Perfeito. Agora, se você está num lugar onde tem, por exemplo, lugar muito quente, a gente trabalha na cozinha, trabalha em lugar abafado, precisa beber mais água. E, curiosamente, também, quem está no ar-condicionado também, porque no ar-condicionado a gente tende a, como o ar é mais seco, tende a perder mais água através da perspiração, que a gente acaba não suando, mas a gente acaba perdendo também muita água. Então, precisa beber bastante água nas 2 situações. Perfeito. Numa situação de cálculo renal, pode haver sintomas de infecção urinária? Pode. Inclusive, é muito comum pacientes que têm pedras pequenas de 2, 3 milímetros, como eu disse, até 4 milímetros você consegue expelir naturalmente. Muitos dos pacientes que têm pedrinhas de 2, 3 milímetros, na hora da eliminação da pedra, muitas vezes o sintoma é idêntico de uma cistite. Então, o paciente acaba achando que está com uma infecção urinária, procura um médico no pronto-socorro, faz um exame de urina que dá um exame um pouco alterado, porque quando está expelindo a pedra, o exame fica um pouco alterado, pode ter um aumento de leucócitos e de hemácias no exame de urina. E como o quadro é muito sugestivo de infecção urinária, acaba até tomando antibiótico, mas sem necessidade. Então, existe essa situação onde a eliminação de pedras pequenas acaba falseando e dando uma ideia errada que é uma infecção urinária, mas também existe o contrário. O paciente que tem infecção urinária, que aumenta o risco de ter pedra no rim, como eu citei, existem pedras que existem bactérias que criam pedra no rim. Por incrível que pareça, existem as 2 situações. Nessa avaliação que a gente comentou, isso também vai ser verificado? Quando o paciente tem pedras grandes, que geralmente não dão muito sintoma, não dão muita dor, o médico sempre tem que pensar na possibilidade de estar diante de um cálculo chamado coraliforme, que é decorrente de uma bactéria que tem a capacidade de produzir uma enzima chamada urease.
que quebra a ureia da urina e transforma em substâncias que cristalizam e formam um cálculo de estruvita. Tá? Então, é uma situação bem particular onde a bactéria cria pedra no rim. Nós comentamos aqui de haver pedra nos 2 rins ao mesmo tempo. E aí até foi uma pergunta do nosso telespectador e uma outra telespectadora também. E quando esses 2 cálculos, os menores, né, decidem passear ao mesmo tempo, então eles saíram do rim, que é quando costuma dar mais problema, se bem que estou bem surpresa hoje com o relato de tantas pessoas com pedra dentro dos rins, o cálculo está ou os cálculos, né, dentro dos rins e com muito sintoma de dor, bem parecido com aquela crise que a gente só imagina quando a pedra está no ureter, né? É mais raro essas 2 pedras no ureter, uma de cada lado ao mesmo tempo. Aí, e esse tempo, né, de esperar, e essa espera que a gente comentou, tá, que cada uma de cada lado teria 95% de chance de ser expelidas, mas e aí? Então, essa pergunta sua é fantástica e eu vou explicar para você por que a pessoa pode ter cólica renal bilateral. Tá. Um mito é que as pessoas têm, um conceito errado, é que quando está com cólica renal deve beber mais água. E isso não é correto. Quando você está com cólica renal, com aquela dor, não é porque você bebe mais água que vai ajudar a empurrar a pedra a sair, tá? Muitas pessoas pensam que isso ajuda, que é benéfico, mas vários estudos comprovaram que quando você bebe mais água na crise de cólica renal, a única coisa que vai acontecer é você ter mais dor, a dor fica mais forte porque o rim vai dilatar mais ainda, porque não vai dar vazão àquela quantidade de urina que você produz e você vai correr o risco de ter exatamente essa situação que você acabou de citar. Quando você bebe mais água, você vai mobilizar as pedras dos 2 rins e aumenta a chance de ter cólica renal bilateral. Então, que é um quadro muito mais grave, tá? E quando as pedras são relativamente grandes e os 2 rins estão inchados, obviamente você vai ter mais dor e você tem o risco de entrar numa situação chamada de insuficiência renal aguda, que tem outra gravidade. Quando o urologista fica de frente a uma situação onde o paciente, através dos exames de sangue, detecta que a creatinina é um exame que a gente faz no sangue e que mede de forma indireta a função renal. Se a creatinina estiver alterada, tá? O normal é até 1,20, se estiver alta, acima desse valor, já é um sinal de que o paciente não pode fazer aquele tratamento em casa. Ele tem que internar e tem que fazer a cirurgia e tirar a pedra bilateral, tá? Então, é uma situação particular que, infelizmente, acontece com mais frequência quando a pessoa bebe mais água durante a crise de cólica renal, tá? E é exatamente o que a gente pensa que vai ajudar. Acaba complicando. Acaba complicando. Acontece exatamente o contrário. Só faltou saber sobre o critério para colocar o catéter e o duplo J, se hoje é padrão fazer isso, mas o doutor explica no próximo bloco, e aí sim a gente fala de incontinência urinária, dá esse alerta, né? Mais mulheres sofrem com a incontinência urinária e nem para o médico, nem para o seu médico, às vezes nem para o ginecologista, que é o médico que a gente vê mais, a mulher não conta. E isso não acomete mais as mulheres da terceira idade, mas não são só as mulheres da terceira idade. Cada vez mais eu recebo mensagens aqui de mulheres super jovens com alguma perda urinária. Eu vou entender por que isso acontece. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre cálculo renal e também nesse bloco a gente vai falar de incontinência urinária. Olha, cálculo renal mais comum do que a gente pode imaginar, vocês já perceberam através das nossas participações, dos telespectadores aqui, dos relatos do nosso especialista, nosso convidado de hoje, o médico urologista, Dr. Flávio Izuka. Doutor, faltou falar um pouquinho sobre
catéter e duplo J, se em toda cirurgia coloca um ou outro, qual é a diferença, qual é a recomendação? Tá. Catéter duplo J é um dispositivo que a gente chama de curativo, tá? Para o leigo entender melhor. Porque toda vez que você faz uma cirurgia de pedra no rim, é norma que se coloque o catéter duplo J, tá? Porque você vai permitir um pós-operatório mais tranquilo, ele ajuda na cicatrização, se bem que não tem corte, mas assim, sempre machuca um pouco o canal do ureter. E quando você tem um duplo J, você vai ter um pós-operatório mais tranquilo, você não vai ter aderências, você vai ter um canal que vai ficar mais dilatado. Se você deixou fragmentos, poeiras de pedra, você vai ter uma eliminação mais fácil desses fragmentos. Então, é uma boa prática colocar o duplo J sempre. O que existe de opção, e o leigo precisa saber disso, é se coloca ou não aquele duplo J chamado com fio, que a gente chama, alguns chamam de duplo J externo. Na verdade, ele é sempre interno, mas quando você deixa um fiozinho saindo pela uretra, né? Isso permite que o paciente retire o duplo J no consultório, tá? Isso poucos dias depois da cirurgia. E não havendo a necessidade de uma nova internação só para tirar o catéter duplo J. Isso, claro que não pode ser para todos os pacientes, cada caso é um caso, mas o urologista pode dar essa opção para que ele não tenha que ir para o hospital novamente. E a retirada do duplo J no consultório, por incrível que pareça, não dói nada, é indolor. Que a internação não é só do paciente, o acompanhante também desgasta, a família fica, né, mobilizada ali em torno, mesmo sendo algo, né, controlado, tá ali. É difícil, A né? lógica do tratamento moderno de pedra no rim é sempre esse: fazer com que a experiência da internação seja a menos traumática, mais rápida, a cirurgia simples, pouca dor no pós-operatório, e depois ele vá só uma vez, tira o duplo J no consultório e começa rapidamente a investigação. Algumas pessoas podem dizer que tem alergia, intolerância ao duplo J, tem isso? Isso é uma ótima pergunta, tá? Isso é mais um mito, na verdade, tá? Quando o paciente tem infecção urinária junto com a crise de cólica renal, ele vai ter mais desconforto. Mas muito do que o paciente refere de alergia ao duplo J, a gente constata que tem a ver com dificuldade durante a cirurgia. Por exemplo, se o ureter do paciente é muito estreito, muito fino, então a cirurgia acaba sendo mais traumática e o pós-operatório vai ser mais turbulento, tá? Tem também uma boa prática do urologista, que isso é uma coisa que só especialista sabe, mas é colocar um duplo J de uma marca mais maleável. Hoje existem duplo Js de silicone, existem duplo Js que eles são mais moles na temperatura do corpo do paciente. Então, houve muito avanço da medicina e o duplo J também hoje evoluiu. Então, tipo de duplo J, marca de duplo J, mais fino. Se a pessoa fala assim, doutor, eu tenho já coloquei duplo J, foi uma experiência terrível, alguém falou para mim que duplo J foi pior do que ter a cólica renal, então a gente pode evitar isso colocando um duplo J mais fino. E também um detalhe que muitos não sabem, do tamanho certo, tá? Então, o duplo J não pode cruzar a linha média e passar para o outro lado do corpo, a extremidade da bexiga. Se ele ficar muito comprido, ele dá mais desconforto. Tá? Então, são vários detalhes que o especialista pode fazer, um especialista mais experiente, para colocar o duplo J adequado e que vai dar um pós-operatório absolutamente tranquilo e normalmente sem dor. Né? Perfeito. Adorei. Vou me preparar para dar um recado, doutora. Enquanto eu chego até lá, e depois a gente vai falar sobre a incontinência urinária, e hoje a ideia de falar sobre incontinência urinária aqui no Consulta, dividindo o tema com o cálculo renal, é dar esse alerta. Cada vez mais eu recebo mensagens aqui. Hoje a gente vive cada vez mais, e as mulheres na terceira idade cada vez mais ativas, por conta da incontinência urinária fora da atividade social, e jovens, mulheres muito jovens com alguma perda urinária e às vezes não relacionada com aquilo que popularmente as pessoas dizem, né? Não tiveram filho, muitos filhos, às vezes não está relacionada a isso.
pode ser mais raro, mas acontece, o doutor vai explicar daqui a pouquinho. Doutor, dá aquela dica da analgesia naquele momento, da crise renal, onde nem o remédio mais forte lá no hospital, hein, resolve. Isso. Explica pra gente. A gente está conversando sobre isso agora, né? Que esse é um conhecimento que a medicina tem há muito tempo, que em situações especiais, quando a crise de cólica renal é tão forte, o paciente já tomou morfina, já tomou toda a medicação na veia e a dor não melhora, o urologista no pronto-socorro pode fazer um pequeno truque que não envolve tecnologia e que pode aliviar ou até fazer a dor passar por completo, pelo menos de uma forma transitória. Ele pode usar uma seringa de insulina, ele aspira a água destilada e faz um pequeno botão. Normalmente a dor da cólica renal, quando a pedra está perto da bexiga, é na parte inferior do abdômen. E ele coloca a agulha da insulina com a seringa e faz um pequeno botão com 0,1 ml de água destilada no ponto que o paciente indica com o dedo, onde a dor é mais forte. Basta um pequeno botão nesse local. Em mágicos 5 segundos, o paciente fala: doutor, o senhor tirou a dor com a mão, eu não sinto mais dor nenhuma, tá? Isso é comprovado cientificamente, tem um princípio chamado de princípio portão. Quando você tem uma dor externa e uma dor interna, a dor externa compete com a dor interna e bloqueia o impulso que dá a dor interna da cólica renal e a dor some como mágica, tá? Faça um parênteses, quando o paciente está precisando tomar morfina em dose alta, já atingiu toda a analgesia possível e imaginável no hospital e nada funcionou, ele tem indicação de fazer uma intervenção cirúrgica. E essa dica é mais para quem não está conseguindo suportar aquela dor terrível e está aguardando a hora da cirurgia, tá? Ninguém vai fazer esse procedimento de analgesia com água destilada e mandar o paciente para casa, porque a dor vai voltar, tá? Isso funciona por mais ou menos umas 2 horas, mas para o paciente é um grande alívio, ele não tem mais dor. Explicar para ele, olha, isso aí é só um quebra-galho para você aguentar a hora da cirurgia, porque não dá para mandar para casa um paciente com dor refratária, né? Então essa é a dica que eu queria dar para vocês. Perfeito. Com relação a essa analgesia. Vou voltar a conversar com o doutor. Doutor, a gente tem 10 minutinhos só para falar da incontinência urinária, mas a minha ideia hoje era mesmo dar esse alerta para que as pessoas pudessem buscar esse conforto, né? A gente já sabe que a incontinência urinária acomete mais mulheres e chama bastante atenção o fato de eu não receber só mensagens de mulheres idosas. Eu recebo mensagens de mulheres mais jovens que contam, por exemplo, que não conseguem fazer determinada aula na academia porque tem alguma perda urinária. E o que elas dizem muitas vezes é que não é algo excessivo, é pequeno, mas causa um desconforto. Esclarece pra gente, doutor. Tá. Incontinência urinária feminina é um problema extremamente comum e hoje nós temos várias opções de tratamento, inclusive que não envolvem cirurgia, tá? Então, incontinência urinária desse tipo que foi relatado, onde a perda é pequena, acontece mais na academia com exercício físico, hoje eu recomendo que procurem um especialista que normalmente pode iniciar o tratamento através da fisioterapia de assoalho pélvico. É algo muito simples, é feito com fisioterapeuta, normalmente precisa do encaminhamento do especialista, seja ginecologista ou do urologista, e isso, felizmente, tem cobertura já dos planos de saúde, tá? Então, esse especialista da fisioterapia específica para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico permite que a grande maioria desses pacientes com incontinência leve controlem o problema, tá? Mas vai algumas dicas também, coisas simples, por exemplo, evitar certos alimentos, tá? Por exemplo, café, pimenta, alimentos muito condimentados, sabidamente irritam a bexiga e faz com que a incontinência se agrave. Então, uma alimentação adequada pode ajudar bastante esse paciente com perda urinária. Outra dica é que se você tiver com a bexiga mais vazia, você não vai ter incontinência urinária. Então, aquela mulher que está incomodada de fazer ginástica e perder um pouco de urina,
A dica é esvaziar a bexiga antes de fazer a ginástica mais intensa, que o problema vai melhorar. A terceira dica é estar dentro do peso. A gente sabe que quando a mulher está acima do peso, a quantidade de gordura interna empurra a bexiga para baixo. Isso facilita a perda urinária, tá? Mulheres também, a quarta dica, mulheres que têm muita constipação, né? Isso é uma coisa super comum. Então, o que acontece? Às vezes tem um acúmulo de fezes na ampola retal, que a mulher tem uma bacia que, às vezes, mais da metade da cavidade pélvica está ocupada por fezes. Então, se fizer um tratamento adequado, existem hoje alimentos naturais, mais fibras, existem produtos à base de fibra que ajudam a regularizar o hábito intestinal, diminui a quantidade de fezes e a bexiga vai ter mais espaço para comportar mais urina e vai reduzir também o problema da incontinência urinária. Então, existem várias alternativas, mas a principal dica: tem incontinência urinária, não tenha vergonha, procure um urologista, tá? Porque também existe, da mesma forma que a gente falou sobre pedra no rim, existem técnicas minimamente invasivas, tá? Que você, obviamente, vai precisar de um hospital, faz uma cirurgia que a internação é ultra rápida, opera e vai para casa no dia seguinte com a chance mínima de complicações e com o problema resolvido. E muda a qualidade de vida para sempre, para melhor, né? Porque a gente sabe que incontinência urinária restringe muito o convívio social, a pessoa fica com cheiro de urina na roupa, fica com vergonha de sair e isso realmente limita demais a vida da pessoa. Então, ao contrário do que popularmente as pessoas falam... Muitas pessoas falam isso. Não está somente relacionado, eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre ter muitos filhos. Não, está mais relacionado, sim. Quanto mais filhos a mulher tiver, se ela fez uma cirurgia para retirada do útero, se ela entrou na menopausa, então todas essas situações aumentam a chance de ter incontinência urinária. Não são os únicos fatores, isso é que é legal de falar, né? Não são os únicos fatores. Está mais relacionado, então, a essas características que o doutor comentou. E aí, nesses casos, pode ser que a coisa seja mais cirúrgica? Então, o tratamento, não? É importante citar um pouquinho como é que o médico interpreta isso, né? Então, para fazer o diagnóstico da incontinência urinária, então, a gente costuma pedir exames, ok? E o exame mais importante para esse tipo de diagnóstico chama-se estudo urodinâmico. Esse exame é feito normalmente no laboratório, mas alguns urologistas fazem esse exame no próprio consultório, mas é mais frequente que se faça no laboratório e quem faz é o urologista que trabalha para aquele laboratório. Então, é um exame feito por especialistas, na companhia de uma enfermeira, normalmente. É um exame que não provoca dor, mas é importante saber que é um exame invasivo, porque precisa colocar uma sondinha no canal da uretra, dentro da bexiga, e outra sondinha pelo reto, no ânus. É um exame um pouco constrangedor, mas lembrando que ele não machuca, é completamente indolor. E é rápido? Ou você tem que ficar Demora tempo? mais ou menos uns 40 a 60 minutos para fazer. Mas fica dentro do laboratório esse tempo todo? Dentro de uma sala especial, com toda a privacidade. E esse exame faz não só o diagnóstico do tipo de incontinência urinária, tá? Porque existem vários tipos de incontinência urinária, mas vai também dar a gravidade, se é uma incontinência leve, moderada ou grave. Em cima desses parâmetros, o especialista vai poder indicar ou uma fisioterapia de assoalho pélvico que está mais indicada para os casos leves, ou a cirurgia que está mais indicada para os casos mais graves, né? Então, isso tem que ser individualizado. No pós-cirúrgico, mesmo dos casos mais graves, pode também ser recomendado fazer a fisioterapia pélvica? Parece que vai tão bem a fisioterapia pélvica para todo mundo, né? Ela é boa para a maioria dos pacientes, sim, mas quando a incontinência é mais grave, a gente não pode passar essa informação de que vai resolver o problema do paciente. Ele pode atenuar, mas resolver não. E no pós-cirúrgico? Então, você resolveu, você fez a cirurgia. É interessante fortalecer essa musculatura aí uma vez que você já operou? É sempre interessante, sim, tá? Porque se você tiver com a musculatura do períneo mais fortalecida, você vai, inclusive, evitar que possa ter uma possível recorrência no futuro. Então, serve como uma prevenção também. Mas, geralmente, a cirurgia resolve
quando bem indicada, ela já dá conta do recado. E para quem tem o histórico familiar? Sempre, toda vez que tem um histórico familiar, a chance de ter é maior, né? E lembrando que não é toda incontinência urinária que se trata com cirurgia, tá? Existe um tipo peculiar de incontinência urinária chamada bexiga hiperativa, que inclusive acomete mais mulheres jovens e que tem uma causa desconhecida. E o tratamento é basicamente com remédios, tá? Então, existem medicamentos que controlam essa situação e a característica é que ela é diferente daquela incontinência que a gente falou da mulher que faz ginástica, que está pulando, fazendo jumping e perde um pouco de urina. Ou que quando tosse, espirra, perde urina. É uma incontinência chamada de urgência, quando dá aquela vontade de fazer xixi não consegue segurar. É uma incontinência diferente. Diferente daquela que a gente está falando agora de incontinência de esforço. A incontinência de urgência ou da bexiga hiperativa, ela é tratada basicamente com remédios. E quando o medicamento não funciona, hoje a gente tem a opção do Botox. Utilizado então também a toxina botulínica, não é mito? Para bexiga hiperativa pode ser? Sim, inclusive já foi liberado pela Anvisa. Legal. Tem cobertura pelos convênios, então é uma forma comprovada de tratamento para esse tipo específico de incontinência, tá? Doutor, você vai ter que voltar. Adorei a entrevista, te agradeço muito por você ter vindo hoje aqui. Foi um prazer estar aqui. Adorei te receber e aprender com você. Esse é um tema que eu particularmente gosto de ter informação, tanto do cálculo renal quanto da incontinência urinária, porque eu recebo muitas perguntas, mais comum do que a gente pode imaginar. Às vezes está do nosso lado e a pessoa do seu lado não te conta porque ela tem vergonha. Né? Tá. Obrigada por ter vindo. Eu vou passar os contatos do doutor, www.climedin.com.br, climedin.com.br, e tem o Instagram também, @climedinoficial. Climedin Lembrando que é Climedin com N de navio no final. N no final, exatamente. Climedin com N no final, oficial. Doutor, obrigada. Volte sempre. Obrigado, Denise. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado, mais do que a sua companhia, a sua audiência. Eu sempre agradeço a sua confiança aqui no programa. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!